Estamos de Ai, volta, ai. continuando aqui o programa Sul de Minas em Foco, voltando do intervalo, porque agora é a hora que o pessoal fica ansioso na frente da televisão, aguardando esse momento. Carol Brasil está aqui conosco para responder as dúvidas de dieta e nutrição. Para você que acompanha a gente no Sul de Minas em Foco, nessa noite de sexta-feira, nossa edição inédita, mas para quem está aí nas redes sociais, no YouTube, a qualquer hora do dia, então é boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Você teve um tempinho, você vai lá e acessa o nosso site, o nosso YouTube, nosso canal no YouTube está aí na tela, e a gente pode também, você pode participar também, mandando perguntas. Hoje vamos responder as dúvidas dos nossos telespectadores, que são muitas. Pessoal participando, olha só, de São Paulo, mandar um abraço para São Paulo. Tem que mandar um abraço para o senhor Isaías. O senhor Isaías, ele tá fã, tá mandando foto na televisão, tá assistindo a gente lá em Belo Horizonte. Ele é de Betim, na região metropolitana. Senhor Isaías, o senhor é fã do nosso programa? Obrigadão de coração aí pela audiência. O senhor gosta de ficar por dentro da nutrição, manter sua vida mais saudável. A Carol Brasil já está chegando aqui daqui a pouquinho para a gente conversar. O senhor que gosta também de saber sobre aposentadoria, sempre a doutora Mauri também mandando perguntas. E ele é fã número 1 das séries antigas que são exibidas aqui na Rede América, né? Saudosista lá do Rin Tin Tin, do Zorro. Então, senhor Isaías, um abraço para o senhor aí de Betim, né? Abraço também aqui para a Márcia de Poços de Caldas, para o Gonçalo do bairro Recanto Fernandes aqui de Pouso Alegre, da Patrícia Barbosa de Pouso Alegre, da Tânia Rios de Ouro Fino. Esses telespectadores estão ansiosos à vinda da Carol Brasil, que está aqui com a gente já, para esclarecer as dúvidas sobre dieta e nutrição. Carol, boa noite, um prazer recebê-la hoje aqui no nosso Sul de Minas em Foco. Olá, Lucas, boa noite, prazer é todo meu, é sempre muito bom estar aqui, conversar com você e falar sobre nutrição, que é um assunto que, né, gostamos de falar e queremos falar cada vez mais, né, Lucas? É verdade, né, Carol? E não é só a gente aqui, não. O Brasil inteiro está sintonizado. A gente está mandando as perguntas, agradece o carinho, a audiência. E é engraçado, né, Carol? É um tema que chama muita atenção da população e que hoje o povo quer cada vez mais manter uma vida saudável com uma alimentação, né? Exatamente, Lucas, e eu fico muito feliz com isso, porque a nutrição é uma pauta, né, um assunto que ele dá muito desdobramento, né? Cada um vem com as suas crenças, com aquilo que acredita, com algumas coisas pautadas na ciência, mas antes disso a gente tem que entender a individualidade, né? O que cada um gosta de comer, e eu acho que isso que é o mais gostoso, né? Falar de nutrição, mas sempre respeitando o que há de individualidade das pessoas. E se você quiser participar do nosso programa, o Zap está aí na tela, 359-8853-9542. Pode mandar para a gente agora durante a entrevista, ou se você quiser assistir a entrevista, esperar e mandar depois, não tem problema, que a gente vai encaminhar para a Carol Brasil e nos próximos programas suas dúvidas serão respondidas. Olha só, faça como a Carla Aparecida Soares, que é de São Paulo. Ela quer saber o seguinte, Carol, quais são os alimentos que ela pode comer para melhorar a amamentação? Ela deve estar aí com o bebezinho em casa, né, Carla? Então, um abraço para você de São Paulo. Pois é, Carla, parabéns aí pelo bebê, né? Não sei se é você que está aí amamentando, mas o processo de amamentação é um processo sempre muito gostoso para nós mulheres, né? E envolve também muitos mitos, né? Então a gente sempre ouviu falar que tem que tomar cerveja preta, que tem que tomar pinga com arruda, né? E que isso aumentaria o leite. Mas hoje o que de fato aumenta o leite? Hidratação. Então hoje nós sabemos que o próprio processo de amamentar ele dá uma sede muito grande, então é muito comum a mulher fazer essa queixa, né? Ou esse relato, né? Não seria bem uma queixa, mas é muito comum a mulher fazer esse relato, que na hora da amamentação ela sente muita sede, que a boca parece que está secando. E isso acontece porque o processo de fazer esse leite, de produzir esse leite, ele requer muita água da mulher. Então, o que eu sugiro para você, Carla, é aumentar a sua hidratação. E, Carol, tem alimentos que são importantes? Sim, frutas e verduras de maneira geral. E proteínas, se você puder incluir proteínas, como, por exemplo, carne, leites, ovos, também vai ajudar nesse processo. Outra coisa importante, Carla, são os alimentos que podem causar flatulências no bebê. Então, é verdade, sim, que mulheres, às vezes, consomem chocolate, às vezes consomem café, refrigerantes, e nota que o bebê ele está tendo um processo um pouco de gases, de dor, né? Que é normal a cólica do bebê. Então, realmente, alguns alimentos, eles vão aumentar a flatulência do bebê, né? E isso também tem super a ver com a sua alimentação. E a gente pede para que seja uma coisa muito da percepção da mãe.
Então, o chocolate, ele está bem envolvido nisso, o café, ele está muito bem envolvido e descrito na literatura, mas o mais importante é entender também a individualidade. E um outro ponto, Lucas, que eu acho super importante falar para a Carla, é que existe o processo, principalmente, dessa mulher ter uma qualidade de sono. Eu sei que é difícil, né, que quem está amamentando, muitas vezes, acorda de madrugada, tem que ter aí o serviço de casa, né, que às vezes está envolvido também no processo, mas eu vou falar uma frase que as nossas mães sempre falam para a gente: o neném dormiu, tenta dormir junto, ou então descansar um pouco mais. O processo de descanso também vai auxiliar no aumento dessa produção desse leite. E, Carla, última coisa importantíssima: quanto mais você colocar esse bebê para mamar, mais você vai produzir, tudo bem? Então, de maneira geral, o que vai aumentar leite? Processo de sucção, colocar o bebezinho no peito quantas vezes ele demandar, por isso que a gente fala amamentação de livre demanda, hidratação e descanso. Tá bem, Carla? Espero ter ajudado. Aí, Carla, a dica da Carol. A Márcia Maria Silva, da cidade de Poços de Caldas, ela disse que está pré-diabética e ela quer saber que tipos de alimentos ela pode consumir. Olá, Márcia, tudo bem? Que bom saber que o pessoal de Poços de Caldas também está acompanhando a gente aqui. Márcia, vamos lá. Pré-diabetes é uma condição onde você tem um aumento de glicemia e isso não necessariamente é um diabetes. Entretanto, a gente tem que ficar atento para que isso não vire um pouco mais crônico. Tudo bem? O que vai influenciar aí? Eu precisava de um pouquinho mais de informação, entender o seu peso, a sua idade, se existe alguma outra condição associada, mas quando a gente olha um paciente pré-diabético, o que a gente sempre vai ver, né, analisar naquele paciente? Alguns exames bioquímicos bem pontuais, se existe alguma condição hormonal associada, tudo bem. Por exemplo, o paciente está na menopausa, pré-menopausa, né, que a gente chama de climatério, ou alguma outra alteração. Eu preciso conhecer o peso do paciente e a idade, né? Se tem predisposição genética, se os pais, né, de repente são diabéticos, algum irmão diabético, porque eu conseguiria lhe ajudar um pouquinho mais, tá? Mas de maneira geral, quando a gente pensa num paciente pré-diabético, o que eu poderia ali tentar auxiliar? Avaliar como é que está o peso desse paciente. Uma redução de 5% do seu peso já seria extremamente importante para o controle dessa glicemia e principalmente para o controle de insulina, caso tenha resistência insulínica. Então, às vezes, você tem um paciente que ele está, às vezes, aqui com a região de abdômen um pouquinho mais proeminente, né? Que a gente chama de gordura abdominal. Isso me preocupa muito mais do que o peso geral do paciente. Então, o que eu olharia nesse paciente? Peso, idade e circunferência abdominal. Quais seriam aí, então, os alimentos? Eu precisaria pensar numa dieta onde eu diminuiria o consumo de carboidrato, mas é muito importante as pessoas entenderem que não é para cortar carboidrato, mas sim ter uma prescrição de um profissional que faça um equilíbrio dessas quantidades. Então, muita gente me pergunta assim: posso comer arroz? Posso comer pão? Pode, mas o profissional ele precisa dividir isso em quantidades corretas ao longo do dia. E sempre importante também aumentar o consumo de proteína equilibrado com essa proteína. Então, Lucas, quando a gente pega uma situação ali de um paciente pré-diabético, que a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. E é muito importante, gente. Lembra? Peso, ele é importante, mas a gordura abdominal, aqui nesse caso do pré-diabetes, ela vai ser muito mais grave para mim do que se eu olhar só o peso do paciente. O Carol, e como a pessoa, no caso, que tem essa gordura abdominal nessa situação pré-diabética, que tipo de alimento e que tipo de exercício físico, o que seria o mais recomendado? Quando a gente tem uma situação onde o paciente tem um aumento de gordura, né, abdominal, não existe uma dieta específica, né? A gente emagrece como um todo. Mas aí o que a gente faz, né, dentro das nossas prescrições? A gente dá uma modulada ali no carboidrato, trabalha mais ou menos com uma dieta de 40, 45% de carboidrato. Eu melhoro a qualidade da proteína e a qualidade da gordura. Exclusão de frituras, redução de gordura saturada, por exemplo, aquela gordurinha que vem na carne, a gente dá uma retirada dela, aumenta gorduras que são boas, como, por exemplo, azeite,
Pode-se utilizar, por exemplo, o ômega 3, que tem algumas literaturas, né? Tem algumas escritas de literatura que falam super bem. E atividade física, qualquer uma, desde que o paciente tenha aí um aumento do cardio, né? Então, pessoal, vou fazer uma caminhada, vale? Vale, mas uma caminhada ali, né? Mais centrada, uma caminhada sem bater papo, uma caminhada concentrada e tentar sempre fazer o seguinte, aumentar o ritmo e diminuir o tempo daquela caminhada. Quer dizer, não pode ser um passeio ali, né, Carol? Tem que ser uma caminhada Não, mesmo, não levar a pode sério, ser. né? Não pode ser. E eu sempre recomendo também, Lucas, procurar um profissional de educação física para auxiliar. Quando você tem um profissional te assistindo, uma equipe te assistindo, o sucesso no tratamento ele é quase que 100%. Olha só, o Gonçalo Dantas, aqui do bairro Recanto Fernandes, em Pouso Alegre, ele quer saber quantos litros de água é bom tomar durante o dia. Excelente pergunta, seu Gonçalo. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Porque a gente tem aquela ideia fixa de 2 litros de água por dia, que seria o suficiente. Mas, seu Gonçalo, quando a gente vai falar de hidratação, eu preciso pensar em duas coisas. Primeiro, o peso do senhor, né? Então, a gente faz uma conta básica, onde o senhor vai fazer o peso atual multiplicado de 30 a 40 ml. Tudo bem? Mas o que mudaria esses 30, 40 ml, né? Porque 10 ml é uma quantidade talvez significativa no total. Eu preciso considerar a idade da pessoa. Se eu pego, por exemplo, uma criança e pego um idoso, os números poderiam mudar um pouquinho. Criança poderia chegar a esse número até 50 ml, tudo bem? E eu preciso considerar atividade física. Então, se é uma pessoa que vai à academia, ou então faz uma caminhada, uma corrida, esse número tende a aumentar. E eu preciso considerar também a idade desse paciente quando eu falo de temperatura. Então, se eu pego um idoso que eu estou num dia muito quente, eu preciso hidratar muito esse idoso, porque o idoso desidrata com facilidade. Se eu pego, por exemplo, um paciente que é pediátrico, uma criança, bebezinho, bem pequenininho, ele também desidrata com muita facilidade. Mas, de maneira geral, seu Gonçalo, o que a gente pode pensar aí? 40 ml, 30 ml, coloca um pouquinho mais para cima, num dia muito quente, como tem feito ultimamente, e multiplica esse número, principalmente pelo peso do senhor. E, seu Gonçalo, uma coisa bem importante, tudo bem? Água é que faz parte da hidratação, não é substituído por sucos ou por chás. Então, quando eu falo de hidratação, nós estamos falando de água. Tudo bem? Carol, a outra pergunta é da Patrícia Barbosa, aqui de Pouso Alegre. Ela disse que a avó dela tem Alzheimer e ela quer saber se existe alguma alimentação que possa ajudar aí no controle dessa doença. Olá, Patrícia, tudo bem? Patrícia, hoje a literatura, ela não descreve um único alimento que seja pontual para o Alzheimer, tá? O que a gente vê hoje dentro da literatura é a manutenção de uma dieta saudável, exclusão ou redução de alimentos que sejam industrializados e, principalmente, né, o controle e o equilíbrio em relação a isso. O paciente com Alzheimer, né, então ele tem algumas características pontuais, e uma delas, que a gente vê muito na nossa prática clínica, é que muitas das vezes é um paciente que a gente tem dificuldade de alimentar. Seja porque às vezes ele passa a ficar um pouco mais arredio a determinados alimentos, ou então, de repente, ele cria uma compulsão ou um aumento de consumo por determinados alimentos, mas, de maneira geral, não existe um único alimento. Patrícia, uma sugestão que eu dou para você é principalmente o controle de peso desse paciente, tudo bem? Então, conseguir controlar se esse peso não está caindo demais, aumentando demais, mas principalmente avaliar o que ele tem consumido de alimentos que são industrializados. Tudo bem, Patrícia? Olha só, outra pergunta vem da Tânia Rios, de Ouro Fino. Ela quer saber qual que é a diferença de proteína e barra de proteína. Oi, Tânia, tudo bem? Tânia, quando a gente fala de barra de proteína, a gente está falando daqueles suplementos que são hiperproteicos, né? Então, são barrinhas, né? Que ela vai ter na sua composição, às vezes, o whey, ela vai ter albumina, mas que são alimentos que são industrializados. E quando eu falo de proteína de maneira geral, pensando no macro, eu estou falando de uma proteína que ela vem de uma carne, de uma proteína que ela vem de um leite, de um iogurte.
Então, de maneira geral, quando eu penso em barra de cereal, que essas barrinhas hiperproteicas, né, não barra de cereal propriamente dita, mas a barra de cereal que ela tem, por exemplo, proteína na composição, eu estou pensando num alimento que ele pode ser um pouco mais industrializado, ele tem sim o seu lugar em algumas prescrições, mas eu estou pensando num alimento que vem ali, que é embalado, que vai ter conservante na composição, que vai ter, às vezes, corante. Então, não sei se seria ali uma boa indicação para o consumo diário. É claro que prescrição, ela sempre é individualizada, e a gente precisa considerar isso na hora da prescrição, tudo bem? Mas, de maneira geral, as barrinhas aí, elas são produtos um pouco mais industrializados, que elas têm um acréscimo ou de whey ou de outra fonte proteica. Patrícia? Bom, você que está acompanhando nosso programa, se quiser participar do nosso quadro Nutrição e Saúde e Dieta, é só mandar um WhatsApp para a gente, está aí na tela do vídeo, 359-88539542, ou pelas redes sociais também, Instagram, Facebook, você pode acompanhar. Quer falar direto com a Carol? Tem as redes sociais da Carol aí na tela também aparecendo aí, e você também pode, é claro, entrar em contato direto no consultório da Carol, também em contato aparece aí na tela. Carol, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no programa Sul de Minas em Foco, esclarecendo as dúvidas dos telespectadores, aguardando você na nossa próxima edição, nos próximos programas. Imagina, Lucas, eu que agradeço, é sempre uma delícia estar aqui. E mandem perguntas, questionem, que a gente está aqui para fazer um bate-papo super gostoso. Lucas, obrigada pelo convite mais uma vez, e a gente se encontra novamente semana que vem. Eu que agradeço, Carol. A gente vai ficando por aqui, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua audiência. Nos encontramos no próximo Sul de Minas em Foco, sempre aí a partir das 10 horas da noite, pela Rede América, mais ou menos 10, 10h15, 10h20 começa, mas sempre a partir das 10 horas, e no nosso canal no YouTube, sempre às 10 em ponto. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima.